Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ivair aqui para a nossa videoaula, página 23, Focus on Language, Comparatives and Superlatives. O comparativo é quando eu faço comparação entre coisas, pessoas, lugares, situações, e o superlativo também é para comparar. Só que coisas, pessoas, lugares, situações. Só que quando eu uso o superlativo, na afirmativa é que eu quero dizer que não tem nada superior ao objeto que eu estou citando na frase. E na negativa é que não tem nada inferior ao objeto que eu estou falando na frase. Então, comparativo, eu comparo as coisas, tá? Ela pode ser também positiva ou negativa, elas podem ter no sentido de serem iguais ou não, tá? E no superlativo eu valorizo demais a informação ou então eu desvalorizo demais ela, depende do contexto, é claro. Então vamos lá. Aqui no comparativo está falando assim, ó, ele é usado para comparar mais coisas, pessoas, lugares e situações com outra coisa, pessoa, lugar ou situação. No superlativo é usado também para comparar uma ou mais coisas, pessoas, lugares ou situações com um grupo em que ela pertence. Então aqui já muda um pouquinho porque eu vou fazer uma comparação ao grupo a que ela pertence. Por isso que eu valorizo demais a informação ou eu diminuo demais a valorização da informação aí. Aqui então na letra A nós vamos escrever comparativos ou superlativos de acordo com a frase. E aqui na A fala assim, ó, Uganda is one of the smallest countries in Africa, but it's the most diverse. Quer dizer, Uganda é um dos menores países da África, mas é muito diverso. Então, Uganda é um dos menores, ou seja, tem vários países menores, mas é o mais diverso. Então, eu sempre preciso colocar o artigo indefinido antes do adjetivo, e o adjetivo ele vai com o EST, porque aqui eu estou falando sobre superlativo. Então, aqui vocês irão escrever superlativo, tá? Olha aqui, the most diverse. Aqui, como small é mais para um sentido de uma sílaba praticamente, eu vou colocar o EST no final do adjetivo. Mas aqui diverse, tem mais do que uma sílaba, então eu vou colocar o most antes e ele vai ficar na sua forma base. E o the, que é o artigo indefinido, tem que vir aqui também. É obrigatório. O the, pode ver que usa aqui e usa aqui. Se eu esquecer, fica faltando isso, porque eu quero falar que é o mais diverso, não é mais diverso, é o mais diverso, ou seja, não tem nenhum mais diverso do que o país Uganda na África, beleza? Ótimo. Aqui na B, my school is smaller than Anna's, but it's more diverse. Olha aqui, eu estou comparando duas escolas, a minha escola com a escola da Ana. Então, a minha escola é menor do que a da Ana, mas é muito diversa. E aqui eu estou falando que é muito diversa também comparando uma escola com a outra. E não falando que ela é a mais diversa, eu estou falando que ela é muito diversa. Então, aqui nesse caso, eu acrescento o ER porque é comparativo. E aqui, é claro, mais do que duas sílabas, eu vou colocar o more antes. Veja bem? Ficou bem tranquilo, eu não preciso usar o artigo indefinido aqui, porque não eu estou valorizando muito a informação para dizer que é o mais, tá? Agora, o que vai acontecer? Aqui no Pay Attention está mostrando a regra, tá? Para os adjetivos e como fica no comparativo e no superlativo. Então, adjetivos de uma sílaba, o mais comum de acontecer acrescenta o ER no comparativo, EST no superlativo. Isso lá no final do adjetivo. E aí você tem exemplos, ó. Your hair is longer than mine. Quer dizer, seu cabelo é mais longo do que o meu. I have the longest hair in my class. Eu tenho o cabelo mais longo da sala. Quer dizer,
Ninguém tem o cabelo mais longo que o meu. Não o meu aqui de verdade, tá? Aqui no sentido da sentença. Ninguém tem o cabelo mais longo que o meu. Então, por isso que eu utilizo o superlativo. Lembra que eu falei? É o cabelo mais longo, o mais comprido que tem da sala, tá? Adjetivos de uma sílaba que terminam em E. Se ele já termina em E, eu só vou acrescentar o R no comparativo e vou só acrescentar o ST no superlativo. Então tá aqui, ó, diversity is nicer than no diversity, quer dizer, diversidade é mais agradável do que não ter a diversidade, tá? Então, no caso mais bacana, nem sei se existe isso em português, mas é mais agradável, mais legal, mais nesse sentido. Diversity is the nicest thing ever, quer dizer, a diversidade é a coisa mais legal que tem, tá? Então, não tem nada mais legal do que a diversidade nesse sentido. Então, aqui eu uso superlativo e aqui comparativo. Adjetivos de uma sílaba terminando em. Aqui está errado, gente. Olha, acabei de ver. Vogal, consoante, vogal. Não, não é isso. O certo é o contrário do que está aqui. Consoante, vogal, consoante, que é o tal do CVC. Então, anotem aí na apostila de vocês, por favor, que aqui onde está vogal vai ser consonant. Aqui onde está consonant, vocês vão colocar vowel. E aqui onde está vowel, vocês irão colocar consonant de novo. Então, vai ficar consonant, vowel, consonant. Tá? É essa sequência, consoante, vogal, consoante. E daqui a pouco eu vou provar para vocês por que é. Tá? Então, quando você tem uma sílaba só, terminada em consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante e adiciona quem? O ER no comparativo, o EST no superlativo. Olha aqui, Brazil is bigger than Japan. Então, o Brasil é maior do que o Japão. E aqui está falando em termos territorial. Tá? E olha aqui o bigger, consoante, que é o B, vogal, que é o I, consoante, que é o G, eu dobro a última consoante. Veja, essa sequência aqui, ela está equivocada, então consertem aí, por favor, tá? Aqui no superlativo, Brazil is the biggest country in South America. Então, Brasil é o maior país na América do Sul. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte, corrijam aí para não se confundir depois. Adjetivos de duas sílabas terminando em Y. Eu tenho que tirar o Y e colocar o IER no comparativo ou o IEST no superlativo. E aqui nós temos o exemplo. You are prettier than you think. Você é mais bela ou mais belo do que acha. Tá? Nesse sentido. E aqui, she is the prettiest girl I have ever met. Então, ela é a garota mais linda, mais bonita que eu já encontrei. E aí, aqui ó, the prettiest girl. Muito bem. Então, até aí, as regrinhas, acho que simples. Agora, duas ou mais sílabas, não terminando em Y, ou adjetivos longos, mais longos, é claro. Usa-se o more antes do adjetivo e o most, aliás, para fazer o comparativo usa-se o more antes do adjetivo e o most antes do adjetivo para fazer o superlativo. Então, more comparativo e o most para superlativo. E olha como fica a frase. Uganda is more ethnically diverse than South Korea. Uganda é mais etnicamente diverso do que a Coreia do Sul. Vocês já viram lá em cima que a Coreia do Sul é um país homogêneo, mais homogêneo na verdade. Então está falando que é mais etnicamente diverso do que a Coreia do Sul. E olha aqui, Uganda is the most ethnically diverse country in Africa. Uganda é o país mais etnicamente diverso na África. E aí aqui eu estou falando que não tem nenhum mais diverso que ele, que o país Uganda, tá? É assim que vocês têm a regrinha aqui. Aqui está falando na atenção, usa-se o than quando comparar uma coisa, pessoa, lugar ou situação com outra. Brazil is bigger than Japan, então Brasil é maior do que o Japão. Usa-se o the, né, o artigo definido com
qualquer superlativo. Então, Uganda is the most ethnically diverse country in Africa. Brazil is the biggest country in South America. E aí você tem que sempre usar o the aqui, ó. Tem que falar, senão fica errado, tá? E nós temos também alguns que são irregulares, tá? O good, que significa bom, no comparativo vai ser better, e aqui no superlativo, best. Não esqueçam que é the best. O bad é o worst, que é pior, e o superlativo, worst. E aí vai ser the worst. O far vai ser, tem duas escritas para o far. Vai ser farther ou further, tá? Que é mais longe. E aqui o superlativo vai ser farthest ou furthest. The farthest, the furthest, tá? Para dizer que é o mais longe, por exemplo, o lugar mais longe que tem no mundo, né? Em termos, vou falar assim. Então, esses são irregulares, preste atenção que você vai usar dessa forma aqui. Agora que vocês já estão a par do que é comparativo e superlativo, vocês irão olhar aqui os adjetivos, como que eles ficam na forma do comparativo? Irão colocar aqui. Como que eles ficam na forma do superlativo? Irão colocar aqui também. Aqui no Pay Attention embaixo vem só mostrando que você também, ó, se você quer falar que duas coisas, pessoas, situações, lugares, etc. são iguais, você pode usar o as. E aí, para formar esse as, você vai colocar as, o adjetivo vai na forma base, você não precisa pôr nem ER e nem EST, porque aqui é comparativo, você não vai precisar mudar nele, é só colocar ele aqui do jeitinho que ele é e depois o as, tá? E quando a estrutura é usada na forma negativa, você vai colocar o not antes do as com o adjetivo, para dizer que a igualdade é alterada. Os modificadores também podem ser utilizados depois, ou pode ser utilizado para alternar ou dar ênfase no estado da igualdade. Por exemplo, o almost, not nearly, o not quite, not you just, tá? Estude os exemplos. Então vamos lá. Eu posso usar esses daqui como os de cima para dar mais ênfase. Então aqui, my country is as diverse as yours. Sentido de igualdade. Meu país é tão diverso quanto o seu. Então é tão quanto. E aí eu preciso do adjetivo ali no meio para dar sentido. No outro, my country is not as diverse as yours. E aí não é igual. Então meu país não é tão diverso quanto o seu. Agora dando a ênfase, utilizando aqui os que a gente viu. My country is just as diverse as yours. Então, o meu país é tão diverso quanto o seu. E esse tão é só para falar assim, daquela ênfase que é mesmo, é igual ao seu, tá? Por isso que eu uso just. Mas é claro que em português, se você for fazer a versão aqui da frase, esse just ele não vai ter nem significado. Vai ser mais no sentido de como você fala, que é para dizer que é diverso também, igualzinho ao outro. Bom, o ponto de inferioridade de um item em comparação com outro item, ou mais itens, a gente utiliza o less, adjetivo, e o than para o comparativo e o the least, mais adjetivo, para o superlativo. Então, less significa menos e é utilizado para comparativo, e the least, que significa menos também e é utilizado para superlativo. E aí agora aqui vem embaixo os exemplos. Brazil is less diverse than Papua New Guinea. Então, Brasil é menos diverso do que Papua Nova Guiné. Aqui, South Korea is the least diverse country in the world. Então, Coreia do Sul é o país menos diverso no mundo. Ou seja, não tem nenhum país menos diverso do que a Coreia do Sul. Só para vocês entenderem. E aqui eu estou falando de superlativo e em cima eu estou falando de comparativo. Bom, agora sim. Entenderam tudo isso aí? Vamos colocar em prática tudo o que foi dito? Complete as sentenças usando o adjetivo entre parênteses
E aí você precisa entender se está falando de um comparativo ou de um superlativo. Preencham aqui. Tá tudo aqui entre parênteses. E também tem que saber a regrinha. Tem até 2 sílabas. Eu coloco o ER ou o EST. Tem mais, eu coloco more ou the most. E assim vai. O exercício 4, vocês irão responder as questões. Who is the most intelligent person you know? Qual é a pessoa mais inteligente que você conhece? Tá? Então, vocês irão colocar aqui. Who is the tallest person you know? Qual é a pessoa mais alta que você conhece? E assim vocês irão fazendo as informações. Aqui, esse é bem legal. Vocês têm, aqui não está mostrando, né? Não sei porquê, mas aqui tem a Ivete Sangalo, Barack Obama, Catherine Middleton, que é a lá da Inglaterra, a mulher de um dos príncipes lá, a Maria Antonieta, que é Chiquinha, e Chris Hemsworth. Também não está aqui, é um australiano. A foto deu algum problema aqui na foto, mas é claro que na apostila vocês têm aí, bem legal de fazer. E aí vocês irão fazer frases utilizando comparativo. Compare eles, tá? Aqui é só comparativo, ó, sentenças comparando eles. Mas como está comparando, você pode usar o superlativo também, porque é uma forma de comparar, mas valorizando muito a informação ou diminuindo muito a informação nesse sentido, tá? Então coloque aí, faz uma, duas, três frases comparando aqui, tá? 4, melhor, 4, faz 2 no comparativo e 2 no superlativo. Legal, agora ficou bom. A 6, complete os seguintes tópicos usando as ideias. Então você tem as ideias. The most beautiful country in the world. O país mais bonito no mundo. E aí vocês irão completar aqui, tá? E assim vai. O exercício 7, vocês vão ler aqui, ó, a quotation, né? Tem uma quotation aqui. Qual a sentença melhor explica então essa quotation? Aí vocês vão ver aqui e marcar. O exercício 8, são 2 gráficos, tá? O primeiro mostra, 2 gráficos, 2 tabelas, perdão. O primeiro mostra a parte de área, que aí é parte de território. Você tem aqui o ranking de 1 até 10. Os países, os maiores para o menor aqui, de acordo com essa lista. E aí vocês já percebem que a Rússia é o maior país que tem. Canadá, Estados Unidos, depois China vem chegando e o Brasil é o 5º país dessa lista aqui. Legal. Essa tabela aqui de baixo já está falando sobre população e aí já muda um pouco o gráfico. Você tem no ranking, aliás, muda um pouco a tabela, né? Mas aí você tem o ranking de 1 a 10 também e aí já muda aqui, ó, os países já deu uma mexida. O maior país que tem em população é a China, seguido por Índia, depois a União Europeia, Estados Unidos. Né? Brasil, que estava em 5º como maior, ele fica aqui em 6º como o total de população, tá? Isso até 2014. E de acordo com essas informações, vocês irão marcar as sentenças que se aplicam. E já vou falando, 5 a 6, se eu não me engano, que vocês irão marcar aqui, tá? Esse aqui de baixo é um pouquinho mais complexo, porque vocês vão ler esse artigo aqui e vão fazer comparação, né, explicar como eles são relacionados, o artigo com essas imagens aqui, tá bom? Like a bird on a tree, I'm just sitting here.